Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como a viúva e o juiz. Esta parábola está em Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Há, porém, um contexto que antecede a parábola. O contexto está em Lucas 17, versículo de 20 a 37. Esse contexto é o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de nós. Constatando Jesus, isso ele já tinha constatado antes, mas naquele momento ele se preocupa, porque depois de 1800 anos após Moisés, incluindo depois também os profetas, os judeus não compreendiam este aspecto fundamental que as lições trazidas por Moisés e os profetas deveriam ter conduzido, que é: o reino de Deus está dentro de vós. E os judeus, aqui representados pelos fariseus, estavam mais preocupados com Deus fora de nós, com o domínio do poder, etc. Preocupado com isso, então, Jesus se dirige orientando os seus discípulos. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Veja que Jesus se refere à volta do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus com a aparência humana. Porque nós, com o nosso pouco desenvolvimento espiritual, não teríamos condições de identificar Jesus como Espírito, o Filho de Deus. Por isso virá como o Filho do Homem, com aparência humana.
E quando ele fala nos dias do Filho do Homem, ele está projetando para o futuro, para depois, quando ele concluir a sua obra. E isto aconteceu após a crucificação e a ressurreição. E aqui estamos nós, ainda aguardando a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, há um prazo após Jesus, assim como houve um prazo após Moisés, com os profetas e tudo. Aqui nós temos um prazo após Jesus, com os eventos do cristianismo, com a reforma protestante, com a doutrina espírita. E aqui estamos na véspera de receber a vinda do Filho do Homem. Há um prazo, portanto, como aconteceu com os judeus. Mas acontece que é preciso que a gente se empenhe para que não aconteça isso aqui, ó. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Está falando da vida encarnada na personalidade, com as influências do instinto, do ego, e a vida espiritual. Quem perder a vida no corpo, ou seja, se dedicar à vida espiritual, se salvará, permanecerá na terra após os eventos da vida do Filho do Homem. O Filho do Homem virá para presidir o início de uma nova era, a era do mundo de regeneração, e se despedir do mundo de expiações e provas. Esse será o propósito da vinda do Filho do Homem. E ele se preocupava com os seus discípulos para que não acontecesse o mesmo que aconteceu com os judeus. Então ele diz a parábola, que é a seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui Jesus apresenta o juiz, a viúva e Deus. Então veja só, quem é o juiz? Veja lá no começo. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Quem faz isso? É o ego, não é? Todo influenciado pelo egoísmo, orgulho, vaidade, pelos instintos, pelos maus hábitos. Este é o ego. E quem é a viúva? Havia uma certa viúva que ia ter com ele: faça-me justiça contra o meu adversário. É a razão. A razão que, conhecendo o ensino de Jesus, ele então seleciona o que convém e o que não convém. Estará assim a razão de acordo com o Espírito, que é a representação de Deus em nós, a consciência. Então está o ego, que é o juiz, que é importunado pela razão, que sabe o que convém e perturba o ego. Isso está no âmbito, os dois, no âmbito da personalidade. E acima deles, da personalidade,
onde se embatem o ego e a razão, está a consciência, que é Deus em nós. Então veja, Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? E assim Ele diz, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ora, existe a oração que se faz para pedir, para louvar, para agradecer. Naturalmente, isso é importante. Mas o dia inteiro, não é o caso. A oração vai além destes três aspectos: pedir, orar e agradecer, orientados pela razão. Há também os atos que são já acolhidos do íntimo, que é a prática da caridade, que está de acordo com a lei de Deus. É o Deus em nós a caridade. É a prática da caridade que dá testemunho do quanto nós já estamos dentro do reino de Deus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Esses três itens que orientam a doutrina espírita, eles constituem um aspecto do esforço nosso para a comunhão com Deus. São também aspectos da oração. A caridade se pratica, aqui como diz, clamam a Ele de dia e de noite. É o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Para praticar a caridade, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, é necessário orar sempre, praticar sempre, sem nunca desfalecer, não nos deixar levar pelos ditames dos arrastamentos do ego, dos maus instintos, dos maus hábitos e assim por diante. Então aí está a parábola da viúva e do juiz. Daí ele conclui, digo-vos depressa que lhes fará justiça. Que é a justiça? A justiça de Deus, que é aquele que planta uma semente do bem, recebe o bem. O que planta a semente do reino de Deus, receberá os frutos do reino de Deus, que são todas elas espirituais, que afetam também a vida material. Aí ele diz, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando se pratica caridade, quando se faz as orações para pedir, louvar e agradecer, o que acontece? Desenvolve a fé. Então veja a presença da razão para desenvolver a fé raciocinada. Quando se conhece, se tem certeza e a fé se torna inabalável. E Jesus pergunta, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Demonstra a preocupação de Jesus para com os seus discípulos, tendo em mãos agora o Evangelho. E mais tarde, a doutrina espírita achará fé na terra ou será igual aos judeus, que tendo tanto conhecimento, ainda não sabiam que o reino de Deus está dentro de nós. Aí está, porém, a parábola da viúva e do juiz. No próximo vídeo, nós retornaremos ao estudo das parábolas do Evangelho com a parábola O Fariseu e o Publicano, que está em Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.